Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor derrame sobre vocês paz, saúde, proteção, bênção sem medidas, amém? Superabundante graça sobre todos vocês, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é uma alegria estar com você aqui mais uma vez, na manhã de hoje, esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, amém? Nele nós colocamos a nossa esperança, nele nós nos refugiamos, amém? Eu e a minha casa esperamos no Senhor, eu e a minha casa nos refugiamos no Senhor, amém? Eu tenho certeza que você tem feito a mesma coisa, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no verso 43. Marcos 14, 43, que fala na epígrafe Jesus é preso. Possivelmente tua epígrafe, diga a mesma coisa. Nós vamos ler e aprender um pouquinho mais hoje sobre Jesus, sobre esse texto, aplicar nas nossas vidas em nome de Jesus. E diz assim Marcos capítulo 14, 43. E logo falava ele ainda, lembrem-se que Jesus estava no Getsêmani, ele havia orado, ele estava lá com seus 11 discípulos agora, né? E quando chegou Judas, um dos 12, é interessante porque todos os evangelhos eles se referem a Judas, um dos 12, né? E com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porrete. Então Jesus estava para se cumprir a palavra de Deus sobre a morte do Messias, sobre Jesus como Cordeiro de Deus, sobre tudo que está profetizado em Isaías capítulo 53, não é? E aqui chega com uma turba com espadas e porretes. Então quando ele fala de uma turba, aqui se fala em aproximadamente 600 pessoas, amém? E as espadas eram armas dos romanos, né? Os judeus não podiam tê-las, né? E os porretes eram armas usadas pela guarda dos judeus no templo. Então estavam ali, havia essa mistura, né? Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, né? Eu estou lendo aqui Almeida, Revista Atualizada. O traidor tinha lhes dado esta senha. Então todos os evangelhos também se referem a Judas como traidor, né? Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Então ele combinou ali com aqueles sacerdotes, escribas e anciãos, né? Que aquele que ele beijasse era Jesus. E aquele então eles deveriam prender. É interessante, né? Isso porque você percebe que muitas pessoas não conheciam Jesus ainda. Muitas pessoas, elas ainda não identificavam Jesus, elas ouviam falar, mas não identificavam. Isso fala para nós algo muito importante. Quantas pessoas conhecem Jesus só de ouvir falar? Que nós não sejamos um deles, né? Dessa turba que precisava de um traidor, da indicação de alguém, e ali um traidor, para saber quem era Jesus. Então que nós sejamos aqueles que, como diz Jó, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Amém? Então, ele diz assim, e logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre. Judas disse isso para Jesus, mestre, e o beijou. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Judas era alguém que podia se aproximar tanto de Jesus a ponto de beijá-lo. Ouça isso. Judas era alguém, né? E nós sabemos, porque nós sabemos o que aconteceu, o desfecho da história, que ele era o traidor, mas Judas ele podia se aproximar de Jesus a ponto de beijá-lo. E mesmo assim ele traiu Jesus. Eu já disse outro dia. Por quê? Porque ele não reconhecia Jesus como Cordeiro de Deus. Ele não cria. E a palavra de Deus diz, aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então era o pecado de Judas. Amém? Era não crer em Jesus. E ao mesmo tempo ele estava tão próximo. Às vezes nós estamos tão próximos,
Às vezes, sabe, até como aqueles desenhos que nós vemos daquele homem cavando a terra, né? E ele desiste e faltava tão pouquinho para ele encontrar um tesouro. Mas ele desistiu. Ele parou no caminho. Nós precisamos aprender a continuar sempre, a não desistir. Nós precisamos aprender que mesmo aqueles que estão tão próximos de Jesus, talvez ainda não o conheçam de verdade. Aqueles que estão tão próximos de Jesus a ponto de beijá-lo, não o conhecem de verdade. Não andam com ele de verdade, não creem de verdade. Que nós não sejamos como Judas. Não como traidor. Como traidor, né? Deus nos livre. Mas como aqueles que podem chegar tão perto de Jesus, beijar Jesus, mas mesmo assim não crer. E se você parar para pensar, de certa forma, os fariseus, eles eram homens que eles pensavam andar tão próximos de Deus, mas mesmo assim não criam nele. Eles faziam as suas leis, as suas regras, as suas tradições e queriam ali servir, fazer, e oravam, jejuavam e tal, mas na verdade eles não criam. Na verdade eles preferiam ainda andar da maneira deles, da forma deles, como eles queriam, e não como a palavra de Deus dizia que eles deviam andar. Judas conhecia tanto Jesus, a ponto de ter essa intimidade com ele, de o beijá-lo, mas o beijo dele nada mais era do que um beijo de traição. E Jesus sabia disso, mas Jesus veio para morrer na cruz para mim e para você. Eu não quero perder esse foco, não. A morte de Jesus, esta morte na cruz, era a morte minha e tua. Que ele veio para derramar o seu sangue e morrer no nosso lugar para que nós possamos ir para o céu, para que nós possamos ser salvos, aqueles que creem, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que amam Jesus, aqueles que praticam a sua palavra. Eu não quero perder esse foco, não. Mas que nós devemos refletir sobre a nossa vida com Jesus, de estar tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, como Judas. Amém? Então deitaram as mãos e o prenderam. Então as pessoas receberam, viram que quem era Jesus e o prendeu, né? Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. No Evangelho de João, ele identifica que é Pedro, tá? Nos outros não. Se tem uma teoria de que eles não identificam nos outros evangelhos, porque se identificasse ali, Pedro ainda correria talvez algum risco perante os judeus, porque os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos antes de João. Amém? Então isso é bem importante, né? A gente saber um fato histórico, né? Nisso, disse-lhe Jesus: saíste com espada e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então a palavra de Deus estava se cumprindo de forma completa, absoluta, a respeito do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do Messias. Amém? Estava se cumprindo. A palavra de Deus, ela não falha, meu irmão. Nós precisamos lembrar disso aqui como lembrar disso e lembrar que a palavra de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus falou, vai se cumprir. Vai se cumprir. E então, versículo, contudo, para que se cumpram as Escrituras. E outra coisa importante, nós vemos esta submissão de Jesus, para que se cumpram as Escrituras. Amém? Para que se cumpra o propósito da sua vinda, conforme as Escrituras, né, diziam. E ele termina esse trecho, verso no 50, né? Então, deixando, todos fugiram. Então, veja bem, olha que interessante isso. Quando os discípulos viram que Jesus estava se deixando prender, ouça bem isso que eu vou dizer para você. Jesus estava permitindo que o prendessem. Sabe o que todos fizeram? O abandonaram. O abandonaram. Porque eles viram Jesus sendo preso. Veja bem, não era só o medo de ser preso também. Às vezes nós pensamos só nisso, né? E é verdade também, claro que é verdade.
Nós podemos ver na sequência, né? Seguia um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, fugiu nu, né? Então tinha alguém ali só vestido com lençol e tentaram prender ele também junto com Jesus. Então, claro que todos tinham medo de serem presos também. Mas é interessante esse aspecto de que quando eles percebem também que Jesus se deixa prender, se entrega àqueles que o vieram prender, eles o abandonam. Ah, então não era esse aí. Talvez muitos pudessem ter pensado isso. E nós vemos pela palavra que muitos ali acharam que tudo tinha terminado. A grande maioria. A não ser quando Jesus ressuscitou. Então aqueles homens, eles pensaram, agora acabou tudo, vamos embora. Vamos embora. Não vamos ser como eles não, meu irmão, minha irmã. Não vamos ser como aqueles que desistem fácil, que não entendem os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor. Eles aqui certamente não entendiam. Pedro, há um tempo um pouco antes, disse, Senhor, que isso não te aconteça. Quando Jesus disse que ele iria sofrer, e Jesus então repreende Pedro e diz assim, olha, você só compreende as coisas do mundo, do homem, não compreende as coisas de Deus. Que nós sejamos pessoas que tenham discernimento, entendimento, para não desistir, amém? Para não largar o arado, para não abandonar o barco e continuar crendo até o final, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar a andar com Jesus todos os dias. Nós não queremos ser como Judas, que estava tão perto, tinha até intimidade para beijar Jesus, mas ao mesmo tempo estava tão longe, porque ele não cria de verdade. Dá-nos fé, Senhor, aumenta a nossa fé, que a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que a tua palavra possa aumentar a nossa fé, possa dirigir os nossos caminhos, como nós vimos ontem, Senhor, e anteontem, Senhor, na oração da noite, em nome de Jesus. Queremos seguir o que a tua palavra diz, não que a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não queremos ser dirigidos por homens, por sentimentos, por achismos, por pensamentos do homem nosso, mas queremos ser dirigidos pela tua palavra. Assim como o salmista diz, por que está abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Meu Deus e o meu auxílio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, este espírito de perseverança. Esta fibra espiritual, Senhor. Para que nós não venhamos a desistir. Ah, Deus, na primeira oposição. Naquilo que acontece às vezes e que não estava como nós queríamos, não era como nós pensávamos. Que nós não venhamos a desistir em nome de Jesus. Mas que nós sejamos sempre fortes no Senhor, cheios de fé, de esperança, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o Brasil, para que o nosso país, Pai, seja cheio do teu poder e da tua presença. Faz justiça no Brasil. Revela as coisas que estão escondidas, ocultas, nas trevas. Traz a luz. E, meu Deus, todas as obras, todos os planos, todos os projetos contra o Brasil sejam frustrados, não prosperem, em nome de Jesus. Todos eles caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de curtir, compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos como ele é importante para você. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus.